Graça e paz, irmãos e irmãs. Nós estamos ao longo deste mês de abril meditando na Palavra de Deus a partir da série de mensagens Ver, Sentir e Compartilhar. Fazendo aqui menção à Páscoa de Jesus, a ressurreição, fundamento da nossa fé cristã. E eu começo, irmãos e irmãs, a reflexão dessa noite trazendo à tona aqui uma ilustração. Quando nós, de quando em quando, vamos às redes sociais e contemplamos ali alguma postagem que nos é coerente, nos é interessante, nós podemos compartilhar aquela mensagem, aquela postagem, com o intuito de que outras pessoas também tomem conhecimento e possam, na análise do conteúdo, dizer se concordam, discordam e, se concordarem, também compartilhar aquilo. Eu já vi, por exemplo, em alguns cabeçalhos de compartilhamento, a seguinte frase: li, curti, compartilhei. E quando eu fiquei pensando, irmãos e irmãs, no texto que eu quero trazer para a nossa reflexão nesta noite, esta frase me veio à mente. Eu me pus a perguntar, o que significa esta frase? Li porque determinado conteúdo chegou até mim. Curti porque aquele conteúdo que chegou até mim me foi interessante, fez sentido de alguma maneira para mim. E compartilhei porque foi tão interessante que eu gostaria que outras pessoas também tomassem conhecimento daquele conteúdo e pudessem, por si mesmas, também darem prosseguimento a este processo do li, curti e compartilhei. O tema da nossa série de mensagens se parece um pouco com esta frase, apesar de algumas diferenças no seu sentido, elas são muito próximas. E eu queria meditar com vocês um pouquinho a respeito dessa proximidade. Mas antes disso, irmãos e irmãs, eu quero ler o texto bíblico que nos inspira para esta reflexão. Neste momento, abra aí a sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 1. Nós leremos apenas o início, os 4 primeiros versículos que são reconhecidos como prólogo daquela carta. Diz assim o texto bíblico: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou a nós. E nós a temos visto e dela damos testemunho. E vós anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Querido irmão e irmã, alguns estudiosos, biblistas, vão dizer que essa primeira carta de João foi escrita mais ou menos 10 anos após o seu evangelho. O evangelho, segundo estes estudiosos, fora escrito ali no ano 90 depois de Cristo, e então a carta no ano 100 depois de Cristo. No evangelho que traz o seu nome, o Evangelho de João, o propósito dele em descrever, registrar os feitos de Jesus era, de alguma forma, alertar aquela igreja, aquela comunidade, a respeito das ameaças externas. Ou seja, os judeus, especialmente, que não acreditavam, que não davam credibilidade para o fato de que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus enviado ao mundo para a salvação dos seus. Aqui, na carta, na primeira carta, a ameaça já não é mais externa, mas sim interna. Porque do próprio seio da igreja
algumas pessoas também já não davam crédito à ressurreição de Jesus de maneira especial. Então, o João aqui, 10 anos depois, mais uma vez, tem de dar o seu testemunho. E o testemunho de João, irmãos e irmãs, nos ensina como igreja ainda hoje. 2 ensinamentos que eu quero compartilhar com vocês a respeito, aliás, a partir do texto bíblico. O primeiro é que, ao compartilhar sobre o que viu e sentiu, João demonstrou convicção. Quando ele alerta a igreja contra as ameaças internas, no capítulo 4 dessa carta, versículo 2 e 3, João diz o seguinte: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa não procede de Deus. Essa preocupação de João, irmãos e irmãs, descrita no capítulo 4 desta carta, justifica o modo como ele começa a sua carta. Passados 10 anos, ainda era necessário compartilhar com a igreja que ele havia visto, aquilo que ele havia sentido, pois no meio da igreja, algumas pessoas se levantavam e estavam questionando, afirmando que Cristo não havia ressuscitado coisíssima nenhuma. Por isso não há aqui nesta carta aquele habitual, aquele tradicional modo de se iniciar uma carta com a saudação à igreja. Já no início, as formalidades são dispensadas, porque o que importa mesmo é o testemunho daquilo que ele havia visto e daquilo que ele havia sentido a respeito da ressurreição de Jesus. Se a primeira carta de João, irmãos e irmãs, foi de fato escrita no ano 100 depois de Cristo, já haviam se passado então 70 anos desde a morte e ressurreição de Jesus. E depois destes 70 anos, o que o texto bíblico ensina para nós é que a convicção de João permanecia a mesma. Eu ouvi, eu vi, eu senti, e não há mais nada além disso que me importa compartilhar com vocês, irmãos e irmãs. A igreja a qual João se dirigia aqui por intermédio da sua carta, não havia possivelmente dentre os seus membros nenhuma testemunha ocular da ressurreição. Então, a fé na ressurreição tornou-se possível para aquela comunidade, para aquela igreja, por intermédio do testemunho apostólico, testemunho iluminado pela ação do Espírito Santo. E a nossa fé, irmãos e irmãs, também está alicerçada sobre o testemunho apostólico. E é por isso que a igreja, além de ser una, além de ser santa, além de ser universal, ela é também apostólica. Porque eles viram, sentiram e creram. Nós lemos sobre o que eles viram e sentiram e, de igual modo, cremos. Nós temos plena convicção, irmãos e irmãs, da ressurreição de Jesus, não porque nós fomos testemunhas oculares, mas porque pela fé, pela iluminação do Espírito Santo, nos permitimos ver, sentir, a partir do testemunho apostólico. A partir, queridos irmãos e irmãs, do testemunho apostólico. Já não são mais 70 anos, não são apenas 70 anos que se passaram. Mais de 2000 anos se passaram e o testemunho apostólico precisa ser ainda compartilhado em nosso tempo, não mais para testemunhar ou para demonstrar a convicção daqueles, mas para demonstrar a nossa própria convicção a partir do testemunho apostólico. Nós lemos aqui na Escritura Sagrada:
Nós curtimos no sentido de crermos. E nós devemos, irmãos e irmãs, ainda hoje, com a mesma vivacidade, compartilharmos o Cristo que vive. O Cristo que vive em mim, que vive em nós, irmãos e irmãs. Este é, então, o primeiro ensinamento. Mas um segundo ensinamento que também podemos extrair aqui do texto, a partir desta mensagem de João para a igreja, é que ao compartilhar aquilo que ele viu e sentiu, ele demonstrou preocupação com a igreja. Havia na mente de João, havia no seu coração uma preocupação que não lhe permitia o silêncio. Uma preocupação que, apesar do tempo, que apesar dos anos, o fez compartilhar com o mesmo entusiasmo aquilo que havia testemunhado há mais de 70 anos atrás. Ele havia visto, ele havia ouvido, ele havia sentido, e ele sabia, irmãos e irmãs, que a verdade daquele testemunho teria um efeito prático na vida da igreja. Podemos então nos perguntar, por que João compartilhou tão avidamente com a igreja o testemunho da ressurreição? O versículo 3º do texto nos diz: para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. João sabia que a união, que a comunhão humana seriam possíveis tão somente por intermédio do Cristo ressurreto. A igreja, na atualidade, queridos irmãos e irmãs, pode até celebrar a ressurreição de Cristo. A igreja pode até confessar a ressurreição de Cristo por meio dos seus manuais de fé. Mas se nós, como igreja, não formos capazes de vivermos em comunhão uns com os outros, estaremos, irmãos e irmãs, na prática, na vida, negando a ressurreição de Cristo. Porque a ressurreição não é apenas um princípio de fé, mas também uma fé que nos impulsiona a um novo princípio de vida. A fé na ressurreição nos desafia e nos encoraja a vivermos unidos e em comunhão, porque Cristo é a vida que gera vida em nós. Nós temos, queridos irmãos e irmãs, plena convicção da ressurreição de Jesus, como já temos dito aqui, não porque fomos testemunhas oculares da ressurreição, mas porque nos permitimos, pela fé, ver, sentir, ouvir, tocar, e pela iluminação do Espírito Santo, por intermédio do testemunho apostólico. É por intermédio deste testemunho, do mesmo modo que aquela igreja, que a igreja atual crê. Já não são mais 70 anos, são mais de 2000 anos e ainda assim o testemunho apostólico deve ser compartilhado, porque em meio a uma sociedade como a nossa, tão fragmentada, tão polarizada, a unidade da igreja deve ser preservada. Nós não vimos, no sentido biológico do termo, não sentimos, não tocamos, não ouvimos, mas lemos. E na leitura o Espírito Santo nos persuade e por isso nós cremos, nós curtimos, para usar aqui a linguagem tecnológica. E nós devemos, irmãos e irmãs, compartilhar para que o mundo creia. Em sua carta, João abriu mão do protocolo inicial. Não há saudação. Ele foi direto ao ponto. Eu vi, eu senti e por isso compartilhei. Os membros daquela igreja não foram testemunhas oculares da ressurreição, portanto, tinham diante de si apenas o testemunho apostólico e a possibilidade do crer e do não crer. Não crendo, como alguns já afirmavam não crer, o edifício espiritual daquela igreja seria desmoronado. Mas crendo,
eles assegurariam a mútua comunhão e teriam o desafio de viverem à luz dessa comunhão com Deus e com o próximo. E aqui, queridos irmãos e irmãs, eu retomo novamente a ilustração inicial. Nas redes sociais, quando gostamos de algo, podemos nos expressar assim: li, curti e compartilhei. Do mesmo modo que aquela igreja a qual João se dirigia, também nós, irmãos e irmãs, eu e vocês, não somos testemunhas oculares da ressurreição de Cristo, mas por intermédio do João e pela iluminação do Espírito Santo, o testemunho da ressurreição chegou até nós. Nós lemos, porque o conteúdo da revelação de Deus a respeito da ressurreição de Cristo chegou até nós. Nós podemos dizer, então, nos apropriando aqui da linguagem midiática, que curtimos, porque concordamos, porque cremos no conteúdo que foi lido. E nós, como igreja, devemos compartilhar para que mais e mais pessoas possam tomar conhecimento da vida de Cristo e da vida que há em Cristo Jesus. A vida que há em Cristo Jesus, irmãos e irmãs, torna possível a comunhão entre nós e Deus e entre nós e o nosso próximo. É uma vida que nos possibilita, portanto, recomeços. Uma vida que nos possibilita o perdão. Uma vida que nos possibilita o arrependimento. Uma vida, irmãos e irmãs, que nos possibilita a construção de pontes e a destruição de muros, que nos possibilita a unidade, a comunhão, a partir daqui até a eternidade. Eternidade que nos é possível por causa do Cristo ressurreto, que vive e que por isso também garante a nossa própria vida. Essa comunhão, irmãos e irmãs, nos é possível porque a ressurreição não é apenas um princípio de fé, mas uma fé que nos impulsiona a um novo princípio de vida. E neste novo princípio de vida, a comunhão faz transbordar a nossa alegria. O versículo 4, o João vai dizer então para a igreja estas coisas: pois vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Por isso, meu querido irmão e irmã, a partir da leitura do prólogo da primeira carta de João, o Espírito Santo nos persuade a curtirmos este conteúdo de testemunho de fé, porque nós cremos na vida que é Cristo e somos então estimulados a compartilharmos mutuamente entre nós essa verdade, para que a nossa fé redunde em comunhão, para que a nossa comunhão redunde na nossa alegria e para que a nossa alegria redunde na glória de Deus, o nosso Pai. Compartilhemos como igreja essa realidade e nos fortaleçamos a partir dela. Cristo vive. E compartilhemos também essa realidade com o mundo, para que a vida de comunhão seja possível entre pessoas tão diferentes que somos nós. E que Deus seja com tudo isso exaltado e glorificado para sempre. Amém.